eterno, esse momento de meditar na Tua Palavra, sim, ó Deus, e que a gente possa compreender essa palavra com o coração e sermos poderosamente agraciados por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então a nossa palavra está em Juízes, o capítulo 1, a partir do versículo 12. Vamos ler então? Juízes, capítulo 1, versículo 12, ao 12, o 13, o 14 e o versículo 15. Amém? Amém. Vamos ler então. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefé e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. E tomou-a Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, soltando. E Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Glória a Deus. Amém? E eu pergunto para vocês: o que fazer com terra seca? O que fazer com deserto? Você recebe uma porção que é só areia, só deserto, só pedregulhos, pedras, areia, não tem vegetação. Você recebe essas terras, por muito que seja ou pequeno que seja, mas é só uma terra deserta, cheia de pedras, um calor escaldante, vento forte, zoada só de insetos à noite. O que você vai fazer com a terra seca? Essa terra, ela terá alguma importância sendo uma terra seca? Ela vai permanecer sendo seca por toda a eternidade, até que se tome uma posição de mudança. E para isso tem que ter entendimento. Nós vemos aqui que Calebe, no período de tomada das terras para o seu povo, e havia um empecilho, Quiriate-Sefé. E então ele tomou uma decisão: aquele que tomar esta cidade, eu não sei o tamanho que ela era, porque a relação cidade de hoje é diferente das cidades antigamente, ou era uma cidade, ou um povoado, não sei que tamanho ela era, mas tinha que tomar. Então ele foi lá, lutou. Nós temos aqui Otniel, e ele disse: quem tomá-la, darei a minha filha Asa por mulher. Ele é o que? Otniel, primo de Asa. Ele é primo dela, e já provavelmente é namorado dela. Provavelmente era uma mulher muito bonita. Para um homem se arriscar a tomar uma cidade, lutar contra os homens de lá, então valia a pena. E ele tomou era o momento da oportunidade dele, tomou a decisão e foi. Lutou contra aquela localidade, venceu e veio com a vitória para tomar o seu presente direito, que era a Asa por esposa. Quando foi ao momento de uni-los e ele levá-la para a sua casa,
Ele diz: olha, ela tinha recebido por herança as terras. Só que eram o que? Terras secas, desertas. Só tinha o que? Areias e pedras. Ele diz: nós vamos viver num lugar deserto. Otiniel era um homem o que? Inteligente. Então o marido inteligente é um bom começo. Um homem inteligente, ele pensa antes de qualquer coisa. Antes de tomar uma atitude, ele pensa. Então ele já havia concluído: vou tomá-la por esposa, mas eu sei que ela vai receber terras secas, então eu vou conversar novamente com ela. Então ele conversou com ela, aqui no 14, porque no 13 ele é: e tomou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, o mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. Aleluia. E ela se apeou do jumento, soltando. E Caleb, naquele susto, que ela já ia para onde o marido. Pronto, acabou o ponto final. Mas ela lhe saltando. E ela acompanhou o raciocínio do seu marido. Ela acompanhou. Ele disse: você tem razão. Nós vamos receber terras secas. Nós vamos fazer o que com terras secas? Morrer de fome. Não vamos nem poder criar nenhum animal, nem plantar nada. Vamos viver em terras secas. Vamos acabar vivendo de esmolas, pedindo para os outros. Então ela seguiu o raciocínio dele. Ela disse: justo. A mulher ela tem que seguir o raciocínio do marido, se o raciocínio do marido for inteligente. Ainda tem essa. Já imaginou se a mulher é capaz, mas o marido não é capaz? Não tem inteligência, não tem sabedoria. Se um da casa não tiver, vão naufragar. A casa vai cair, a casa vai ruir, e a fome vai chegar, e a miséria acompanhando. Mas se os dois têm sabedoria, glória a Deus, eles irão o quê? Prosperar. Irão crescer, irão enriquecer, irão lograr sucesso nos seus planos. Quando eles planejarem, eles irão lograr sucesso. Não vai dar certo. Está entendendo? Ou ela acompanhou o raciocínio dele porque ela viu que havia lógica. Aleluia. Se ela se colocasse contra, eles iriam acabar indo para uma terra seca. Ele, Otiniel, não podia chegar tio, que agora ele ia poder chamar dele de pai. Pai, nós estamos numa terra seca. Ele ia dizer para ele: não, eu não prometi terras para você. O que eu prometi foi a minha filha, que ela está de bom tamanho, e ela está levando essas possessões de terra. Então ela acompanhou o raciocínio do seu companheiro. E chegando lá, ele perguntou: o que tens? O que tu tens? O que está acontecendo? Então ela, com palavras inteligentes, disse, e ela lhe disse: dai-me uma bênção. Dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. O que eu vou fazer com terra seca, meu pai? Dá-me uma bênção, para que a gente possa seguir avante e ter o nosso sustento, sem ter que depender do Senhor ou da família dele, para que a gente possa plantar, colher e criar, e ter a nossa vida e ter a nossa independência. Glória a Deus.
A pessoa esperta, a pessoa sensata, a pessoa inspirada por Deus prospera em tudo. Aleluia. Por que prospera? Porque dá lugar ao Senhor. Não age por rompante. O que é rompante? O que é aquele momento? É aqueles 5 segundos em que a pessoa toma uma decisão, mas vai se arrepender pro resto da vida. É aquele breve momento de loucura, que não é para fazer, mas faz a loucura. Aí depois vai pagar por aquele erro. Eu não devia ter feito isso. Que burrice. Por que eu fiz isso? Está entendendo? Que a gente não deve agir assim. Devemos ser sóbrios. Antes de tomar uma posição, vamos ver se isso dá certo. Antes de tomar uma decisão, vamos pensar com Deus. Como é que eu vou pensar com Deus? Fale com Deus. Aleluia. Senhor, mostra-me se isso está certo ou não. Se devemos tomar essa atitude ou não. Conversar com Deus é o melhor caminho. Aleluia. Glória a Deus. Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. Dá-me fontes de água. Que numa terra seca não podemos fazer nada. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E ali ela saiu o quê? Satisfeita. Ela saiu ali satisfeita. Mas pastor, por que essa pregação nessa noite, nesse momento? Raciocinamos. Nós vivemos em família. E uma família é para ajudar uns aos outros. A família, ela é importante. E uma família, quando ajuda uns aos outros, a colaboração é mútua e a família vai adiante. Veja que aqui tudo prosseguiu em família. Caleb promete a sua filha, o sobrinho vai e vence, toma a sua prima por esposa. Ele vai e diz: nós temos terra, mas a terra é seca, peça terras, peça águas. E ela foi pedir uma bênção. Pediu o quê? Águas. Queremos água para a nossa terra. E recebeu, ou seja, foi tudo em família. A bênção foi toda em família. A prosperidade ficou na família. Aleluia. Nada ali foi por estrangeiro. Nada ali foi para o intruso. Não. A bênção foi distribuída na família. Então devemos ter os nossos olhos para a nossa família, para a nossa casa. Tanto pai, mãe, filhos, colaborando mutuamente. Primos, sobrinhos, tios, avós. A família tem que ser colaborativa. Ela tem que ajudar. Ela tem que saber, essa é a nossa missão. Nós não vamos ajudar o primeiro estrangeiro, nós vamos ajudar a nossa família. O que der estiver ao nosso alcance, vamos ajudar aquele que pode, o estrangeiro. Agora é feio fazer o melhor para o outro e esquecer os seus. Isso é ridículo. Não ajuda fulano e tal, que hoje nós vemos isso demais. Pessoas que fazem tudo pelos outros, pelos desconhecidos, mas por dentro de casa não levanta uma palha, não faz nada, não ajuda o pai, não ajuda a mãe, dá prejuízo. Mas para o estrangeiro, os enganadores, os fraudulentos, os mentirosos, fazem tudo. Os bandidos, os ladrões, até conhece. Os maconheiros, traficantes, até conhece. Tem gente assim, conhece até os bandidos, mas desconhece a realidade da sua família. Tem gente que chegou ao cúmulo
de chorar, se bem que chorar por um bandido até vale, porque aquele bandido morreu, foi para o inferno. Mas tem gente que é assim, chora para um bandido, chora para um maconheiro, chora para um traficante, chora para um estuprador, mas por dentro de casa não solta uma lágrima, faz a raiva, faz os outros chorar. Tem gente assim. Aqui nós vemos que tudo correu em paz. A relação dessa família foi próspera e harmoniosa. Cresceram, se fortaleceram. Lá na frente você vê na história de Otiniel que ele livra a Israel da perseguição. Então foi um homem valente, inteligente e capaz. Hoje à tarde eu gostaria de compartilhar esse sonho com vocês. Prestem bem atenção, gente. Foi um sonho que marcou e está marcando o meu coração. À tarde eu tive um sonho. Era um trem que parava em várias estações. Esse trem só parava para concerto, mas o itinerário dele era todas as estações. E tinham 4 pessoas. Nós tínhamos o que dirigiu o trem, que vamos dizer que é o maquinista, né? Era um senhor de cabeça branca, mas não era tão velho assim, de meia idade, mas já estava com a cabeça branca, todo bem vestido, com a sua farda. Tínhamos um outro mais gordo, mais forte, acho que ele trabalhava mais com maquinário, meio sujo, só de óleo, de graxa. Tínhamos 2 comissárias que trabalhavam ali para receber os passageiros, guardava as malas, ajudava eles a se orientar, né? Então, nesse momento, mas todos eram de meia idade, todos estavam na meia idade, e o trem parava, mas continuava. Parava, fazia as manutenções, mas continuava, recebia passageiro, descia passageiros e o trem prosseguia avante. Em certo momento da viagem, parou numa estação e ele foi prosseguindo. E o homem, esse que trabalhava no maquinário, deu um grito muito forte. E ele saiu no meio dos passageiros gritando, com muitas dores pelo corpo todo, e caiu aos pés de uma das comissárias. E aí veio uma outra comissária de cabelo curtinho, uma tinha o cabelo igual ao cabelo da Daphne e outra tinha o cabelo igual ao cabelo da Velma. Uma tinha o cabelo meio comprido, charmoso, e o outro cabelo meio curto. E essa também usava óculos, a do cabelo curto. E elas chegaram lá atônica, o que era, e o trem parece-me que parou. E nessa hora também veio o que dirigiu o trem, o que conduziu o trem. E ali pararam os 4. E ele disse para a que tinha o cabelo comprido e a outra singular: está todos os 4 lá, todos os 4 amigos. E ele disse bem para a outra o seguinte: olha, quando tu tiver uma oportunidade e que você vê que não dá mais, compre uma casa para você e cuide de nossas plantas. E aí ele morreu. E nesse momento eu acordei, e ela chorando tanto, eu acordei ali também, disse que eu estava chorando com aquela história. Então eu vi que eles não tiveram tempo para ele. Ele não teve tempo para ele não teve tempo. Não sei se ele amava ela ou se ela amava o que conduzia o trem. Não sei se eram casados. Sei que ele olhou bem firme para ela e disse: quando tu achar que não dá mais, não se esforça além do que eu tenho, o que eu estou fazendo. Porque ele viveu por aquele trem a vida toda, consertando o trem. Ele nunca teve oportunidade
para ele, para ter uma vida familiar. Que o sonho dele qual era? Aí eu fui analisar o sonho que eu tive. Ele queria ter uma casa, ele queria cuidar de plantas, ele queria ter uma família, ele queria cuidar da mulher, dos filhos, se fosse possível, mas acima de tudo ele queria viver em família. E aí ele viveu só para o trabalho. E aí ele viveu só para o trabalho até morrer exausto, em meio às dores, e lamentando amargamente, porque ele não viveu aquele sonho. Está entendendo? Ele não viveu aquele sonho, por isso ele chegou. Olha, quando você vê que não dá mais, pare, faça isso. Quer dizer, com a luta. Faça isso, para que não seja como eu, vivendo assim, nessa luta grande, o tempo todo sem parar. E o final da história? A morte. E não tive proveito de nada. Ou seja, vivi só para o trabalho, vivi só para a empresa, mas não tive a oportunidade de um descanso. Ou seja, nem o sonho da casa ele não realizou. Por isso que ele disse para aquela mulher, não sei se ela amava, se ela era uma irmã, sei que ele tinha muito cuidado para com ela, mas todos os outros estavam lá também, no momento da partida dele. E ele disse, e todo mundo que estava vendo a situação também se condoeram com aquilo e começaram a pensar, a refletir sobre aquela situação. Todos os passageiros começaram também a pensar sobre essa situação. Será, como é que está a nossa vida? Será que estamos vivendo em família? Estamos vivendo só para nós? Ou vivendo só para o trabalho? Ou uma vida sem graça, uma vida atribulada? Uma vida sem sentimento, uma vida sem amor. Porque ele queria viver um momento pessoal, íntimo e em família. E ele não teve essa oportunidade. Mas ele disse certinho essas palavras para ela. Quando você vê que não dá mais, pare, compre uma casa para você e cuide de nossas plantinhas. E aí ele morreu. E foi o momento também que eu acordei. E eu fiquei muito sensibilizado com aquilo dali, tanto que eu demorei a sair de dentro do quarto, só analisando aquela situação. E hoje eu compartilho com vocês essas palavras que ele deixou. Não deixe para depois, quando já não tiver chance e nem oportunidade de nada, de fazer o bem, de fazer algo por si mesmo, por sua vida. Porque nós vivemos, e como crentes, a maioria em família. Devemos zelar aquilo que nós temos de precioso. Uma casa, a família, a casa e tudo aquilo que está em volta da nossa casa, da nossa família. Porque assim teremos o prazer de dizer, vivemos em família, vivemos em amor familiar. Amém? Vivemos em união, né? Vivemos em união. Glória a Deus. Então, essa mensagem dessa noite eu gostaria que você guardasse em seu coração, na sua mente, e não esquecesse disso. Em nome de Jesus Cristo, porque nada é em vão. Eu acredito que esse sonho foram de pessoas que eu não conheço e provavelmente não foi em vão e vai ajudar alguém neste mundo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Dê uma